E o hacker falou, o hacker da Vaza Jato deu sua primeira entrevista, foi para a CNN Brasil, e ele contou bombas. Depois da entrevista do hacker fica muito difícil sustentar a história de que o Moro e o Dallagnol não estavam em conluio e de que o Moro não cometeu nenhum crime. Fica até fácil entender porque que ele quer se mudar do Brasil, porque ele e o Dallagnol conseguiram fazer inimigos poderosíssimos. E o hacker também conseguiu fazer grandes inimigos, que é todo o pessoal da Lava Jato e pelo menos 3 ministros do Supremo Tribunal Federal que ele falou categoricamente que são amigos dos procuradores da Lava Jato e do Sérgio Moro. Inclusive o hacker chegou a falar que o Barroso e o Dallagnol conversam muito. A gente tem que se lembrar, saíram algumas vaza-jatos que mostravam o Barroso e o Dallagnol conversando, que eles se encontraram até na Inglaterra, tinham conversas, tiveram encontros na casa do Barroso, só que a Vaza Jato só mostrava, exemplificava a relação que eles tinham, não mostrava todas as conversas que eles tinham e o tanto que eles conversavam. Segundo o hacker, era muito. Eu vou falar já de todos os pontos da entrevista do hacker, mas antes um segundinho. Você quer ver a casa cair para Lava Jato, para Sérgio Moro, para Dallagnol? Se você era Lula livre, aqui a gente lutou por Lula livre todos os dias. Então se inscreve no canal se você está com a gente. É um segundinho, é de graça se inscrever e você ajuda a fazer oposição à Lava Jato, ao desgoverno Bolsonaro, enfim, a toda essa extrema-direita e ajuda a fortalecer a esquerda. Então um segundinho se inscrevendo, você consegue tudo isso aí. Um segundinho, se inscreve. E aqui a gente também faz oposição nas ruas, aqui atrás aparece outdoors. A gente colocou outdoors contra o Bolsonaro em várias cidades do Brasil, inclusive o nosso novo outdoor em Florianópolis foi instalado, olha só que legal aqui, ó. Sem vacina, sem emprego, inflação, corrupção, fora Bolsonaro. Tá aqui em Florianópolis, esse fica no Trevo da Seta. Trevo da Seta, quem for lá verá esse outdoor já contra o Bolsonaro. Ele fica iluminado até 2 da manhã. Quem quiser ajudar o canal com as ações, essa semana vai rodar o nosso carro de som. Em várias cidades a gente tem Rio de Janeiro confirmado, Florianópolis confirmado, Porto Alegre também confirmado, a gente vai rodar com carro de som. E quem quiser ajudar com as ações do canal, o nosso Pix é apoie@plantãobrasil.net. Vou repetir, apoie@plantãobrasil.net é o Pix. No primeiro comentário eu deixo Pix, PicPay, apoie conta bancária para quem quiser ajudar, ou tem uma solução que talvez seja até de graça. Se você clicar no botão Seja Membro embaixo do vídeo, o YouTube está com uma promoção e mais ou menos metade dos usuários do YouTube podem usar essa promoção. Aí você clica em Seja Membro. Se aparecer a opção Seja Membro gratuitamente, quando você escolher a opção de 3 ou 8 reais, aí você contribui com o canal e você não paga nada, que é gratuito, quem paga é o YouTube. Então, clica agora em Seja Membro e vê se para você tá a promoção habilitada. Aí você ajuda a gente a colocar mais carro de som, mais outdoor contra o Bolsonaro. Mas vamos falar agora sobre o hacker da Vaza Jato. Ele começou a entrevista, ele não deu entrevista até agora, essa foi a primeira entrevista do Walter Delgatti Neto. Ele falou que ele tem síndrome do pânico, que ele toma remédio para ansiedade e tudo mais, e que inclusive quando ele fica muito nervoso ele trava. Dava para ver na entrevista que ele é uma pessoa que fica nervosa, ele estava bem nervoso na entrevista. Aí ele começa falando sobre como é que foi, ele com os comparsas dele, que mostram quem são as outras pessoas, aí começa a entrevista com o repórter da CNN jogando pro Walter Delgatti Neto, pro hacker, falando, olha, você fez isso por dinheiro ou não? Aí ele fala que não foi por dinheiro em momento nenhum, ele tem que se defender, eu não sei se é verdade, comenta, foi por dinheiro ou não? Enfim, ele não ganhou dinheiro nenhum, só ganhou a prisão. Aí ele fala que ele queria era justiça, mas a CNN mostra que os outros envolvidos tiveram movimentações bancárias muito altas, 1 milhão durante um ano, mais ou menos. Só que tem uma coisa, a CNN não mostra do que eles movimentaram 1 milhão de reais. Era uma pessoa que tinha dinheiro e que recebeu negócios da empresa dele, aí não tem nada a ver com o negócio de hacker. Se a investigação acha que eles movimentaram tanto dinheiro porque eles vendiam informações para alguém, aí a investigação deveria pegar os sigilos deles, que já tem, e investigar isso. Aí a CNN especula, é o que o jornalista gosta de fazer. Aí a parte principal é quando o hacker fala que o pessoal da Lava Jato, os procuradores, queriam prender o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli. O hacker é perguntado, eles queriam prender ministro do Supremo? Ele falou, eu não acho que eles queriam sim. E aí ele afirma categoricamente, e se a gente ligar o que ele fala, o hacker fala que os procuradores conversavam muito sobre investigar o Gilmar Mendes e colocar o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli na prisão. Eles queriam o impeachment do Gilmar Mendes. E aí, se a gente ligar o que ele fala com a Vaza Jato, teve uma Vaza Jato em agosto de 2019, né, no finalzinho de agosto,
Essa vaza-jato foi publicada inclusive no El País, eu lembro, eu estava na Espanha na época. E ela mostra o que? Como os investigadores da Lava Jato começaram a investigar clandestinamente os ministros do Supremo Tribunal Federal. Como? Eles acharam a conta do Paulo Preto. Paulo Preto, para quem não sabe, é o operador de propina do PSDB. Quem diz isso não sou eu, é o Ministério Público Federal, e aí não é uma investigação não, são várias. Operador de propina do Serra, Alckmin, Aloysio Nunes, um monte de gente ligada a ele. Tá, o Paulo Preto é aquele que tinha mais de 120 milhões na Suíça. Esse é o Paulo Preto. Aí, tá. Eles começaram a achar ligações do Gilmar Mendes com o Paulo Preto. Como? Boatos. O Dallagnol escutou um boato de que tinha uma ligação do Gilmar Mendes com o Paulo Preto. Ele falou, ó, correm boatos. Olha essa coisa. Então vamos tentar investigar o Paulo Preto, mas mirando no Gilmar Mendes. Olha só o que eles começaram a fazer. Foram mirar no Gilmar Mendes. Isso não pode. Um procurador de primeira instância não pode investigar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa é a primeira coisa. Quem pode investigá-lo é a Procuradoria-Geral da República. Outra coisa que não pode, que é a segunda, é um procurador falar, ó, eu tenho aqui um suspeito, eu já quebrei os sigilos dele, agora eu vou investigar uma outra pessoa porque eu não gosto dela, para ver se tem ligação com ele. Não pode, não pode. Ele só poderia se, vamos supor, ele está fazendo uma escuta, vamos supor que ele grampeou o Paulo Preto. E aí, ele está escutando, o Paulo Preto liga para o Gilmar Mendes, eles combinam um crime. Aí, a prova caiu no colo do Dallagnol, aí ele poderia remeter essa investigação para a Procuradoria-Geral da República e falar, ó, achei aqui alguma coisa que vale investigar essa pessoa. Aí poderia. Só que não. Ele tinha ali, ele falou, eu vou mexer aqui, vou fazer o que der, cavar aqui até eu achar alguma coisa do Gilmar Mendes. Aí não pode, não pode. Aí o hacker, ele não deu esse exemplo que eu estou dando, mas ele falou, ó, eles queriam prender. E a reportagem da CNN foi bem feita. Nisso, a CNN fez bom jornalismo. A CNN mostra também o quê? Que o Dallagnol e o Sérgio Moro estavam de conluio e que o Sérgio Moro queria o Lula. Não era o Dallagnol, não. Era o Sérgio Moro quem queria o Lula. Aí a gente não sabe quantas conversas tiveram o Moro e o Dallagnol. A gente só sabe que a Vaza Jato mostrou. O hacker leu tudo. A gente tem que sempre lembrar disso. O hacker leu tudo. O que a Vaza Jato mostrou já é escandaloso. Que era o quê? Que no dia, um dia antes daquele PowerPoint que o Dallagnol fez, ele foi falar com o Moro e falou, olha... até a reportagem mostrou o chat direitinho, mostrou que o Dallagnol falou, praticamente eu não tenho prova de que há uma correlação entre o enriquecimento do Lula e a Petrobras, ou seja, se não houvesse ligação entre a Petrobras e qualquer coisa com o Lula ou com o processo do Triplex teria que ser remetido para a Lava Jato de São Paulo. Por quê? Porque na Lava Jato de Curitiba só corriam processos que têm a ver com a Petrobras. Isso é outro crime do Dallagnol e do Moro, que é o crime de prevaricação. Eles sabiam de alguma coisa, mas eles resolveram mentir. É mais ou menos isso, porque eles queriam o processo do Lula ali em Curitiba. Como? A Vaza Jato também mostrou, e aí a reportagem da CNN não mostra com todos esses detalhes, é por isso que eu estou fazendo o vídeo aqui. A Vaza Jato mostrou na primeira Vaza Jato o quê? Que eles sabiam que o processo não tinha nada a ver com a Petrobras, mas eles mentiram para a justiça porque a Lava Jato de Curitiba e a Lava Jato de São Paulo travaram uma briga 5 anos atrás, 2015, 2016, travaram uma briga muito, muito forte nos tribunais porque ambas queriam o processo do Lula. E a defesa do Lula queria que o processo fosse para a Lava Jato de São Paulo. E, obviamente, os procuradores de São Paulo queriam um processo grande, famoso como o do Lula lá. E os de Curitiba também queriam, por motivos diferentes. Os de São Paulo, que queriam um processo importante lá, e os de Curitiba, porque estavam em conluio. E o Moro queria o Lula. Aí quem diz isso não sou eu, é o hacker que leu todas as mensagens. Então fica claro o conluio do Moro. Ele também conta sobre o dia em que o Dallagnol e os procuradores, eles conversaram para tentar impedir o Lula de dar entrevista logo antes da eleição. Quer dizer, houve um conluio geral para quê? Para pegar o Lula e depois para não deixar nem que ele desse entrevista antes da eleição. Foi quando, inclusive, saiu o primeiro áudio da Vaza Jato, se não me engano, que foi o áudio do Dallagnol. Ele estava até gripado, estava com a voz bem gripada no dia, nesse áudio, e ele falava exatamente sobre não deixar criar algum factoide, algum fato para não deixar que o STF ou o TSE permitissem, no caso do STF, permitissem que o Lula desse entrevista para a Folha há uma semana ou 2 semanas da eleição. E aí eles fizeram de tudo e deu certo, porque o Lula não deu entrevista para a Folha. Só para ver como tem gente que fala, as instituições estão funcionando, as instituições estão funcionando no Brasil, esse pessoal é alarmista, as instituições funcionaram tanto que rasgaram a lei
para instituir a censura prévia que desde a ditadura não existia, para que o Lula não pudesse dar entrevista antes da eleição. Por quê? Porque, segundo o senhor Deltan Dallagnol, e essa parte, inclusive, a reportagem da CNN mostra, o Dallagnol falou, ó, se o Lula der uma coletiva, tem uma boa chance do Haddad ganhar a eleição. E é óbvio que tinha uma chance enorme do Haddad ganhar a eleição se todo o povo soubesse que ele era o candidato do Lula, porque o Lula era o candidato que ganharia no primeiro turno, no primeiro turno. Então, dessa vez, a CNN fez ótimo jornalismo. No final, tem uma parte em que o hacker, ele dá uma deslizada, bem deslizada. Por quê? Porque ele diz que a Manuela Dávila, lembre-se, o hacker chegou ao Glenn Greenwald através da Manuela Dávila, e ele disse que a Manuela Dávila pediu dinheiro para ele quando ele mostrou que tinha as mensagens, que ela perguntou, você quer o quê? Você quer ganhar quanto com isso? Alguma coisa assim. Não que ela pediu dinheiro assim, eu te ofereço tanto, mas só perguntou assim de uma maneira talvez meio ameaçadora para ele, você quer ganhar quanto com isso? Uma coisa assim, a Manuela Dávila disse que todas as mensagens ela tinha e ela entregou o celular dela para a Polícia Federal. E que a Polícia Federal tem as mensagens e que ela não pediu dinheiro e que inclusive ele falou que não queria dinheiro antes mesmo que ela, se ela fosse pedir, que ela pudesse pedir. Ele falou antes sem ser perguntado isso. Ele disse que não. Pode ser que ele tenha se lembrado errado, que faz muito tempo que ele não tem mais as mensagens, ou ele deslizou nessa. Mas o hacker depois, no fim, ele fala que ele começou a fazer isso porque essa versão é contestada pela investigação. Ele inocenta o Glenn umas 1000 vezes, fala que o Sérgio Moro odeia quando ele faz isso, mas ele inocenta o Glenn umas 1000 vezes, e aí depois ele fala que ele começou a fazer isso porque ele foi preso injustamente por tráfico de drogas. Esse hacker já foi preso por tráfico de drogas. Ele disse que a polícia chegou na casa dele e ele tinha uns comprimidos de um sachê de um suplemento pré-treino que se chama Animal Pack. Eu sei que suplemento é esse. São vários comprimidos, é um negócio bem forte. São vários comprimidos. Ele falou que ele tinha vários sachês e acharam que era drogas. E aí viram que ele tinha também clonazepam, diazepam, Rivotril, esses remédios aí que ele toma, que ele tem que tomar. E aí que configuraram isso como tráfico de drogas. Aí ele foi preso, o procurador mandou prendê-lo, o promotor mandou prendê-lo, o delegado também, ele acusa o delegado, acusa o promotor de persegui-lo, e ele foi inocentado depois porque realmente ele tinha só suplementos que são legalizados e tinha remédios que ele tinha prescrição para esses remédios. E aí ele diz que começou tudo isso quando ele conseguiu invadir a conta, ele viu que era fácil invadir, ele usava uma brecha que tinha no Skype e no Telegram. E isso só funcionava com o Telegram. Talvez por isso seja que ele disse, eu invadi o celular do Bolsonaro, não tinha nada, invadi o celular de não sei quem, não tinha nada, ele apaga as mensagens. Não, é que ele só conseguia puxar o Telegram. Ele não conseguia o WhatsApp, ele não conseguia um monte de coisa. Ele conseguiu o Telegram e SMS, caixa postal, só isso. Então, talvez seja por isso que ele não pegou nada do Bolsonaro. O Bolsonaro usa o WhatsApp. Olha só para ter, eu lembro que a esquerda adorava falar, vamos usar o Telegram. Tá aí, ó, o pessoal do Telegram foi hackeado por um cara que nem era hacker. Ele não era hacker antes disso. Só para que se saiba disso, ele não era hacker, ok? Ele não é como o hacker que hackeou o STJ, que até agora não pegaram. Aquele é um hacker de verdade. Esse não era hacker. Ele descobriu uma brecha e ele conseguiu. E aí ele disse que começou com esse promotor, não encontrou nada, mas a partir disso ele resolveu ver pessoas famosas, tudo mais, aí depois ele começou a ver autoridades, e inclusive ele disse que começou a ver o Deltan Dallagnol quando ele viu o Dallagnol falar das 10 medidas contra a corrupção. Ele falou, eu vou ver quem esse cara está investigando para ver os crimes dessa pessoa. Imagina o Dallagnol falar, estou investigando o Temer. Ele até deu exemplo, o Temer. Aí eu vou ver o celular do Temer, eu vou ver qual crime, eu vou ver o que foi, eu vou falar, e eu vou poder falar pro pessoal, fulano vai ser preso antes. Aí ele poderia dar furos pra mídia, alguma coisa assim. Ele falou que essa era a ideia dele quando foi ver o Dallagnol. Se é ou não, comenta aí. Você acredita nele ou não? Eu, Thiago, não sei, mas tá aí a versão do hacker. E só uma coisinha, que é a melhor parte, que o Sérgio Moro vai ter problemas. Quando ele diz que o pessoal queria prender ministro da STF, ele não inocenta o Moro nisso não. Ele fala, o pessoal todo da Lava Jato. E aí ele expõe as relações de uma maneira que muita gente, que eu jamais vi, muita gente pode falar que é a primeira vez na história, e talvez seja mesmo, ele expõe as relações de ministros do STF, no caso do Barroso principalmente, com procuradores e coisas legais, como por exemplo o Barroso dando para o Dallagnol, falando, Dallagnol, faz isso e isso no processo contra o Lula, faz isso e isso na sua peça. Coisa ilegal. Eu acho que nunca nenhum, se você lembra de alguma vez na história, comenta aí, nunca nenhum ministro do STF foi tão
foi tão exposto assim em toda a história da Suprema Corte. E quando ele faz isso, ele ganha inimigos poderosos, o hacker, que são três: Fachin, Fux e Barroso. Mas, de outro lado, tem gente como Gilmar Mendes e tem gente que percebe, como o Dias Toffoli, tem gente que percebe o quê? Que esses três no STF e o pessoal da Lava Jato, o que eles queriam era dar um golpe pró-partido da Lava Jato. Eles queriam tirar todo mundo que fosse contra a Lava Jato e instituir. É uma forma de extrema-direita, instituir como se fosse o lavajatismo no Brasil. É isso, se gostou, curte, compartilha e se inscreve no canal. E eu queria dizer muito obrigado aos membros do canal que fizeram uma vaquinha para eu comprar um celular novo, porque o meu outro tava com um problema. E esse, ó, a câmera, tá até as cores eu consigo ver, tá tudo bem mais bonito. Agora não vai mais atrasar vídeo. Quando eu quiser fazer o vídeo, eu ligo o celular e faço. É isso. Que no outro, às vezes, a bateria tava com problema, aí não carregava. Ó, gente, às vezes era difícil vir aqui e fazer o vídeo. Então é isso. Falou!